Boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos começando mais uma live do Espaço Afluentes. Nessa quarta-feira, a gente vai receber o Leone, cantor, compositor, músico, e daqui a pouco eu vou chamá-lo. Ele hoje vai contar umas histórias bem legais pra gente sobre um livro que ele está relançando. Mas enquanto o pessoal está chegando, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Espaço Afluentes. Para quem não conhece, o Espaço Afluentes é um coworking no centro do Rio de Janeiro, que começou no final de 2018 e que no período da pandemia migrou para essa plataforma virtual que vocês conhecem ou estão conhecendo agora, onde a gente oferece cursos, lives, aulas, conversas e várias coisas interessantes dentro das áreas de arte, desenvolvimento pessoal e coletividade. Por aqui já passaram muitos artistas interessantes, muitos profissionais que fazem a diferença na coletividade, no autodesenvolvimento, e essa é a nossa marca. Então, agora que eu estou vendo que tem muita gente boa chegando aqui, boa noite a todos, a todas e todes. Eu vou chamar o Leone, que já está entrando aí, ó. Deixa eu ver como é que eu chamo ele. Espera aí, Leone. Rapidinho, pessoal. Prontinho. Já estou enviando para ele, que é para a gente não perder tempo. Vamos aguardar só um bocadinho, que ele deve estar chegando aí. Alô, Opa! tudo bem? Oi, querido, tudo bom? Tudo. Que Melhorando, né? prazer, Pandemia melhorando também, a gente fica melhor, né? não é? Pois é. E com projetos, né? Projetos sempre é uma coisa que deixa a gente animado, né? É, tá. Tem alguns projetos, né? Tem esse projeto que a gente vai falar aqui, né, do livro, e tem um show para março, que eu estou preparando desde janeiro. Olha Então, que maravilha, que beleza. Opa, coisa boa. Assim a gente fica mais energizado, né? E sabe, e tem sido um bálsamo a gente poder fazer lives, ver os outros ainda aqui nesse retângulo, ouvir os projetos das pessoas, trocar, compartilhar. Isso segurou muito, muito, muito a gente, né? Nesse eu, período. ficou muito claro, né, eu acho, nessa pandemia, que a arte é fundamental, né? A arte é Salva, uma atividade essencial, né? salva. Imagina as pessoas presas, principalmente naquele começo de pandemia, né? Presas dentro dos seus apartamentos, sem uma série, sem um livro, sem uma música. Não dá, né? É impossível sobreviver Gente, sem esse meu arte. negócio de segurar aqui o trequinho da live tá todo se bambeando. Eu tava segurando, mas não vai dar se eu vou ficar com a cabeça cortada mesmo. Tudo bem. Bom, gente, tá cheio de gente aqui. Eu vou te apresentar. Você não precisa de apresentação, mas mesmo assim eu faço questão. E aí a gente entra na matéria da live, tá bom? Boa Vamos lá. noite novamente a todos. Obrigada, Leone, por estar aqui. É uma honra para a gente, uma alegria. O Espaço Fluente te receber pela segunda vez. Que da última vez você esteve aqui falando do hipopótamo alado, né? Aham. Então vamos lá. Leone é músico, compositor e escritor. Começou sua carreira musical nos anos 80, quando eu também era jovem. Participou das bandas Kid de Abelha e Heróis da Resistência. Em 92, iniciou carreira solo. Entre seus parceiros estão Cazuza, Herbert Viana, Ivan Lins, Zélia Duncan e Frejá. Lançou os livros Letra, Música e Outras Conversas, em 95, o livro sobre o qual a gente vai falar aqui hoje. Como Sobreviver no Mundo Digital, em 2005. A Margarida Mostrando os Dentes, em 2015. E, em 2017, Baião de Dois, em parceria com o poeta e letrista Mauro Santa Cecília, querido Mauro. E ainda tem o hipopótamo ao lado e agora o show e tudo isso que você vai falar aí. Quanto você quiser, que a noite é sua. Tá bom? A bola é sua. Leone, seja bem-vindo. Pô, obrigadíssimo. É um prazer estar aqui. É, você sabe que eu quase fui poeta, né, quando eu era jovem, quando eu tinha assim, 18 anos. Era uma coisa que passava pela minha cabeça, só escrever, né? Sim. E aí
eu tive uma conversa, tive duas conversas que me fizeram ir para a música. Uma foi com o Fernando Sabino, que Eu também era... conversava com o Fernando Sabino. Jura? Aham, Olha, ele era muito acessível, né? Foi, muito. foi minha mãe que arrumou esse encontro, ele era, sei lá, amigo da mãe dele, ou sei lá, uma coisa assim. E Aham. aí eu passei uma tarde na casa dele e ele leu minhas coisas e falou: Pô, você escreve bem, mas você só faz isso, meu filho? Porque poeta morre de fome, né? Aí eu falei: Não, eu toco, eu sou músico. E, pô, então vai ser compositor, pelo menos tem direito Oh, meu autoral, né? Deus. E aí depois eu fiz um curso com o Antônio Cícero e o Ali Salomão, Uau. que era de poesia e letra de música. E aí eles Uhum. falaram a mesma coisa. A gente lança livros de poemas, mas, na verdade, o que garante a nossa subsistência é ser compositor de música popular. E aí eu Aham. abandonei a poesia até Boa, Anne. Poxa. 2015. Até 2015. E aí eu voltei porque comecei a dar umas aulas com o Mauro Santa Cecília. E aí eu me lembro que, assim, que uma das coisas que me fez voltar a escrever poesia foi o Margem de Manobra, seu livro. Não, agora eu tô suando. O Margem de Manobra, que eu fiquei tão chocado com o livro, assim, tô tão impactado, que eu tinha até parado de Jura? ler poesia, e de ler poesia Poxa. contemporânea, né? Eu ainda lia, né, sei lá, João Cabral, né, os poetas modernistas, mas Aham. contemporâneo não. E eu voltei porque a gente se conheceu na PUC, assim, meio en passant, mas se conheceu ali. E aí eu me lembro de ter lido e falei, caramba, mas então dá para fazer essas coisas legais, assim. E voltei a ler poesia contemporânea e voltei a escrever. Pô, que maravilha, Leone. A gente se encontrava na PUC, né? Na época do Kid de Abelha, né? Exatamente. Foi quando eu Eu lembro. abandonei tudo para fazer Aham. música só. Ó, o Paulo Sabino tá aí, tá mandando beijo. Tem tanta gente que eu não vou conseguir ficar Vou ter que cumprimentando botar aqui. os óculos aqui para ver, É porque senão muita eu não vejo loucura. nada. Mas, Leone, vamos falar um pouquinho sobre a história do livro, porque assim, eu vi que recentemente, eu te acompanho, então eu vi que você fez, não vou dizer programa, não sei bem dizer como é que é o nome da coisa, mas é, apresentações, lives, ou, enfim, Sim, sim. gravações sobre poesia, falando poesia difícil, que bom, eu adorava esse bordão, achava sensacional. Foi totalmente desmistificador, e onde realmente você fez uma presença enorme, né? Aí você trouxe uma quantidade de gente falando muita coisa importante, né? Tornando uma coisa mais acessível para essas gerações mais jovens. Achei super bacana. Mas você acha que foi isso, essa. Porque eu, por exemplo, falar rapidinho de mim para falar de você, tá? Não vou roubar a cena, nem vou ficar falando bobagem. É só que eu me descobri, eu tive que me reinventar, porque eu fiquei isolada há muito tempo, uma pessoa dentro desse retângulo, fazendo live, por circunstâncias, lendo meus poemas, me mostrando muito mais do que eu jamais me mostrei na minha vida inteira. Perdendo a timidez, perdendo e ganhando cara de pau. Mas eu fico pensando, esses programas e lives, esses produtos, essas coisas bacanas que você fez, será que isso te levou de volta para o livro? Para o livro que a gente vai falar aqui hoje? Foi isso? Olha, mais ou menos. Eu tive uma crise com a música. Assim, eu Uhum. faço música desde, né, sei lá, que idade? 18, 19 anos. E comecei a ficar de saco cheio de música. Tanto que eu fui fazer a faculdade de letras, comecei a escrever, e eu estava meio em crise com música mesmo. E, mas é engraçado que aí nessa pandemia eu descobri um caminho para mim também, que misturava essas coisas da própria literatura, dos ensaios, da faculdade com a música. Eu comecei a. Esse show que eu estou preparando, né, para março, é um show Aham. ensaístico sobre a alegria. Uau, que lindo! Vou fazer vários blocos de canções que falam de aspectos diferentes da alegria. Opa! E eu comecei a compor para esse show. Em vez de escrever, eu comecei a compor para o show. Eu não estava compondo para um disco, estava compondo para o show. Que Né? legal. E é super legal, assim, eu fiz uma música com Francis Haim, que é o que dá nome ao show, né? Quer dizer, na verdade, a música é a Alegria à Prova dos Nove, né? Inspirado lá É no, isso que eu ia falar. no Manifesto Antropófago. Aham. Mas o,
A única frase que não é minha na música, que é do Francis, é Vem Alegria. Começa a música com Vem Alegria. E eu achei que era legal ser esse o título do show, Nossa, né? Porque lindo. é tudo que eu espero que venha, né? Que venha alegria, É né? tudo que Depois. a gente está precisando, né, Leone? E é isso, é um show com banda, eu não vou mais fazer show violão e voz tão cedo, quero fazer para aglomerar mesmo, para juntar as pessoas. A coisa da live cansou, né? Assim, a coisa eu fiz muito no começo fazia toda semana. Depois Eu eu passei lembro. fazer uma vez por mês, mas eu fazia toda Eu lembro. semana de Mas você live. não aguentou. Eu me lembro que uma vez a gente conversou e você falou que você não estava aguentando. Porque eu não sei o que acontece aqui nesse retanglinho, mas a gente cansa, né? Cansa, é exaustivo. E aí É, eu passei a gostar de música de novo, a ouvir música, sabe? Por conta do show que eu estava imaginando, mas que teve uma inspiração literária, que é os 100 anos da Semana de Arte Moderna no ah, ano que lindo. vem, né? Semana de 22, Maravilha. Alegria Sim. à Prova dos Nove, e aí veio essa mistureba toda, e eu falei, cara, vou fazer um show meio circense, eu não tenho Uhum. compromisso em tocar os meus sucessos, tenho compromisso em criar algo, né? Criar um espetáculo em torno da alegria. Essa é a minha ideia. Aí eu fiz uma música pro Defesa da Alegria do Mário Benedetti, Nossa, que barato. Que fiz uma lindo. marchinha com versos do Manuel Bandeira sobre alegria e carnaval. Comecei a fazer uma coisa que é conceitual. E aí voltei a gostar de música. Ó, E aí o Fabiano Calisto, né, que é meu sim, parceiro, sim. gostava desse meu livro, do Letra, Música e Outras Conversas, e ele estava querendo expandir o horizonte da Corsário Satã, né, Uhum. que é a editora dele, que só lança poesia. Mas só É. lançar poesia é uma atividade, como já disse o Fernando Sabino, quase Temerária. suicida. Exatamente. Temerária. Temerária, quase suicida. Ele falou, vamos ampliar, então vamos começar com uma coisa de música. E ele pensou nesse meu livro, que eu estava escrito, não sei o quê. E aí a gente teve uma parceria bacana, porque ele me obrigou a escrever um texto sobre a diferença, né, do mundo da música de lá para cá. Em 95 a gente não tinha internet, né? A gente Pois não tinha, é. Pois a gente é. não tinha um monte de coisa, ainda não tinha tido Napster, ainda não tinha tido MP3, né? A gente ainda estava num outro mundo. E ainda, Nossa, a gente outro estava no mundo. primeiro ano do primeiro governo FHC. Não Isso. tinha tido outro governo, não tinha tido o governo Lula, não tinha tido golpe da Dilma, não tinha tido Bolsonaro, essa polarização. Então, eu escrevi um texto grande, umas Uhum. 8 páginas, meio contextualizando, né? O que, Um que aquelas ensaio, pessoas propriamente. pensavam naquele tempo, o que, que hoje. Uhum. Né? E aí o Caetano escreveu A Orelha, o Ah, que Nando Reis. barato. Mas É, a orelha original não era o Caetano. não, era o Gabeira. Era o Gabeira. Eu acho que vai estar lá no meio dos textos, mas assim, a gente teve outros textos, né? O Marcelo Uhum. Montenegro escreveu um texto afetivo sobre o repertório da geração 80. Sensacional, vou me identificar totalmente. Muito legal. E aí a gente juntou, assim, aí eu resolvi, cara, uma editora de poesia não tem grana, É, né? Eu fiquei muito chocado, né? A forma de remuneração, né? Você ganha uhum. livros para vender, né? Isso. A outra Uhum. vez que eu lancei esse livro foi pela Grifos, que é uma editora jurídica. Então, eles me pagavam, né, 10% do valor do preço de capa, não sei o quê. E de poesia não era, né? De poesia era 10% dos livros são seus, você se vire, venda aí. Aí eu falei, não, peraí, vamos tentar um crowdfunding. Porque eu fiz isso com um disco e deu muito certo. Sei. Né? Inclusive, eu faturei, eu consegui mais do que eu tinha pedido, e aí eu consegui Uau, botar sessão de cordas, sessão de e que metal, legal. E você fez pelo Catarse, né? pelo Catarse. Mas aí eu fiz esse livro num momento que está muito ruim, né? As pessoas estão sem grana, muita gente passando fome, né? Então, assim, não aconteceu do jeito que eu imaginava, mas vai sair. Né? A gente não vai ter uma tiragem de 1.000 livros como a gente imaginava, mas a Aham. gente vai dar livro para todo mundo que comprou ali. Então, não Uhum. deve ter excedente. Né? Uhum. Eu adoraria que tivesse excedente, a gente tivesse uma tiragem grande, vender em loja. Por enquanto, não Claro. é a realidade. Aham. Mas também, de repente, pela internet, não sei, né? Será que não tem uma boa saída? Aí depois aí fica a Corsário Satã, ver isso. E É, eu, depois você posso começar a vender em show também, né? Que é uma coisa também é que, uma. que Mas olha, rola. Leone, desculpa te interromper, o pessoal está perguntando quem são os entrevistados. Eu?
Tenho minha colinha, eu posso responder. Se eu estiver errado, você me corrige. Tá bom, ó. Renato Russo, Tem colinha aqui também. Frejá, Herbert Viana, Adriana Calcanhoto, Marina Lima, Nando Reis, Lobão e Samuel Rosa. Acertei? Exatamente. Acertou Ó, todos. fiz meu dever de casa. Ó, alguém está perguntando, ainda tem como contribuir? Sim, ainda está aberto o Catarse, né? Sim, Para quem Catarse até o dia 15. Até o dia 15 de 15. novembro. 15 de novembro. 15 agora. Sem ser Uhum, terça que vem a outra, né? Mas não vai ter em loja. Em princípio, a gente não vai conseguir dinheiro suficiente para ter excedente. entendi. Mas já facilita, né? Porque assim, os primeiros livros são os mais caros, né? Porque tem toda a parte de capa, Uhum. de revisão, esses gastos iniciais, né? Que são caros. Depois do livro existir, talvez a gente consiga mais para adiante ter uma reimpressão disso. Mas por Eu enquanto, acho que sim, porque eu acho que tem muita gente interessada, é uma memória muito importante, sabe? É assim, é fascinante também, porque você me falou que nesse livro tem o processo criativo desses músicos, né, e dessas musicistas que tem a rotina deles de criação. Eu estava vendo no seu vídeo, né? E eu acho que tem. isso é muito fascinante para quem, por exemplo, gosta muito de um sucesso, canta, se identifica, saber como é que aquilo nasceu, né? Da troca com alguém, ou o que que viu. Eu, pelo menos, quando eu vou falar em público, sempre me perguntam de onde nasceu o poema, se baixa na minha cabeça de um lugar, ou se da onde vem a inspiração. As pessoas têm muita curiosidade, né? E eu acho que É. fãs de música devem ficar muito instigados. E assim, deve ter histórias interessantes também, engraçadas, sobre alguns sucessos, né? O método de cada um. Você lembra, Tem. assim, de algum para contar para gente aqui? Tem. Por exemplo, o Renato Russo, Uhum. né? Ele foi desenvolvendo um método de composição na Legião que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto em lugar nenhum. Eles entravam no estúdio sem nenhuma canção composta, nada. Aí eles falavam, vamos fazer um rock rápido. E aí começava, alguém fazia uma levada, essa parte tá boa. Sem cantar, sem melodia, sem letra, sem nada. Tá, essa Ah, parte tá boa. Vamos fazer uma outra parte. Tá, agora a gente grava 3 vezes essa, 2 vezes essa, uma vez essa aqui, pronto. Gravava a base e passava para outra. Não tinha nenhuma aham, letra, não tinha nenhum título, não tinha nenhuma melodia. Quando aham. aquilo tudo estava pronto, ou seja, não é uma música, só bases. Aí o Renato ia para casa e começava a cantar em cima de cada uma daquelas bases, Gente. sem ter ideia do que ele ia falar sobre aquilo, entendeu? E Uhum. aí é muito doido porque ele foi criando um negócio que era não ter repetição. E assim, a base da música popular é a repetição, né? Você pega um refrão que repete várias vezes, é, a rima, que é uma repetição do som, Sim. as partes, que são repetições de melodia com letras diferentes. O Renato ia fazendo de um jeito que nada repetisse. Então, se você pegar uma música feita há tempos, que é uma música que todo mundo canta, parece cocaína, mas é só tristeza. É, não tem nenhuma melodia repetida, nenhuma parte repetida, e tem 2 rimas na música inteira. De resto, Gente, não que tem nem rima. loucura. E as Isso é pessoas cantam. fascinante, isso é muito interessante, porque é inusitado, né? É muito Né? pessoal, muito, muito único dele, né? Eu acho que, como você falou, nunca viu ninguém fazer assim, né? Não, nunca vi. Normalmente você começa pela música, né? Você tem a letra e a melodia, depois você vai pensar no arranjo. Ele vinha com Uhum. um arranjo, a banda vinha com um arranjo de nada, né? É muito doido. Arranjava sobre o nada. E aí ele ia ver o que ia caber naquele arranjo. Aham. E assim, e ele falou que era uma tentativa dele, que é um pouco de música clássica, de libreto de música clássica, né? Que Sim. você vai cantando, vai criando melodia nova o tempo todo, que não tem repetição. Assim, e você olha, parece só um compositor de música pop, né? De rock Pois and é. roll. E Ó, aí, a Cristina Dória passou por aqui e falou, Renato, genial. e aí eu descobri, eu fui, né, analisando as músicas dele, que talvez ele seja, todo mundo fala dele como um letrista, talvez ele seja o melhor melodista que a nossa geração tinha.
Porque sem repetir nenhuma melodia, as pessoas decoravam tudo e cantavam tudo. As pessoas decoram tudo. Os meus filhos, que, né? Eles cantam música do Legião, assim, memorizada, com alegria. É muito bom. Exatamente. E aí ele falou que era uma tentativa dele mesmo, de criar um outro tipo de música popular. Aham. E o que é legal é que ele fala de músicas que não deram certo. Não, eu fiz há tempos, é muito boa, não sei o que, essa é muito boa, mas essa outra aqui, eu não me lembro o nome, não deu certo. Realmente não deu. Eu quis fazer de um jeito, não aconteceu. Né? Então, o que é bacana também do livro é que as pessoas falam dos seus erros. E os erros são importantes, né? O Nando Reis Muitíssimo. fala que 70% das músicas que ele tinha feito até lá eram ruins. É claro que ele Hum. estava no primeiro disco, depois ele fez muita música legal. Mas ele fala, é Aham. importante fazer música ruim, para você saber, não, isso eu não quero fazer mais, eu não quero ir por aqui. Assim, então, as pessoas foram capazes de falar dos seus erros, suas frustrações. Porque assim, a gente que está criando se frustra com muita frequência, né? Escreve coisas e fala, ah, isso não tá bom, isso não tá legal, dessa vez não acertei. Mas raramente você diz isso numa entrevista para um jornalista. Na hora que você está se vendendo para um jornalista, você está vendendo o seu produto. Né? Quando você está conversando com outro, né, do ramo, você fala que não, ali não funcionou, e a pessoa sabe do que você está falando. Né? Não é Tem uma. isso também, tem essa cumplicidade, tem esse conhecimento mútuo. Mas eu acho, sabe o que, Leone? Hoje em dia, eu acho que eu cada vez mais eu me dou conta que quanto mais autêntico a gente é, quanto mais a gente é desarmado, quanto menos egóico, né? Mais a gente toca o outro, né? Eu acho que é muito bom para alguém que é fã de um cantor, de um, seus fãs, por exemplo, saberem que você tem essa simplicidade, falar isso aqui. Eu sinto você muito natural, eu acho isso muito importante, sabe? Acho legal, bonito, admirável. E acho que isso cativa muito mais as pessoas. É assim, eu tenho dado as oficinas, né? Quer dizer, agora eu parei durante esse período de crowdfunding e vou voltar ali no meio de novembro, no meio do mês, sei lá, mais para o fim do mês eu vou voltar a dar as oficinas. E aí, o que eu percebi é que a gente se cobra, né? Ou cobram dos artistas, né? Uma originalidade, uma genialidade, uma coisa assim que na verdade, é até contra o que eu espero, né, em música. Assim, música é uma linguagem, a gente se comunica através de música. A gente sabe que uma música é animada ou não sem saber da letra. A gente sabe que Sim, a gente tem um sentimento a respeito daquilo. E não é que ela seja intrinsecamente alegre. É porque de tanto a gente relacionar canções que têm esse tema alegre, com esse tipo de arranjo, não sei o que, a gente passou a achar que intrinsecamente a música é alegre. Não é. Né? A gente, é uma linguagem. A gente já sim. interpreta, já tem sentidos ali que são culturais. Uhum. E a gente não parte do nada, a gente não parte do zero e é genial e inventa a roda. A gente parte do ombro de gigantes, né? E da Claro. cultura, né? E da cultura, da repetição, daquilo ser uma linguagem, ser uma forma de se comunicar. Então, eu meio parei de esperar, tanto dos outros quanto de mim, essa originalidade total, essa genialidade, mas mais um jeito assim, pô, eu me mexo bem dentro dessa linguagem, né? Isso. Eu crio coisas interessantes usando essa linguagem que é comum, que não foi inventada por mim, né? Não, não foi inventada por você, mas tem um grão que é só seu. É, exatamente. Mas é um grão, né? Assim, o que é legal é saber que bacana quando a gente consegue botar um grão, né? Que Não legal que é é? botar um grão. É. E com a vida, com o arco da vida, conforme a gente trabalha com texto, né, a gente vai percebendo que, mesmo, por exemplo, no meu caso, um livro é totalmente diferente do outro, mas esperançosamente, ao final de uma vida, né, de livros de poesia, alguém vai pegar qualquer poema ou vários dos seus poemas e vai falar assim: isso aqui é a Cláudia, hein? Ou isso aqui é o Leone. Isso é Aham. legal, porque tem uma voz também, na música também tem muito isso, não só a voz mesmo, essa marca da pessoa, né? É, Que a gente, exatamente, que a porque gente vai depurando, eu acho, com o tempo, né? que não são só. E que essa voz não é resultado só das nossas qualidades, é resultado também das nossas limitações.
do que a gente não aprendeu, do que a gente não sabe, né? Não, e às vezes Limitação, aquele erro que é incorporado e fica interessante, porque incorporar o erro também é uma coisa muito boa, né? né? E limitação é estilo, né? Assim, o cara que sabe fazer blues bem, ele tem um estilo, mas ele, com certeza ele não vai fazer samba bem, mas tanto faz, né? Ele tem aquela limitação cria um estilo para ele, É né? verdade. Agora, Leone, vem cá, fala só mais um pouquinho desse livro, porque daqui a 5 minutos eu vou convidar uma pessoa que eu tomei a liberdade de chamar e não te avisei. E é Olha só. alguém que vai, eu tenho certeza que você vai gostar muito de conversar com ele, porque ele é um cara é, muito. Que a vida dele é isso. Além de ele ser músico, ser roqueiro, ser um cara sensacional, que eu amo, ele é um Família, pesquisador né? musical, e ele vem, já sacou. Já imaginei. E ele vem aqui para dar um pitaco que eu falei com ele, você vai lá. E ele falou, claro, e tal. E a gente combinou que 8 horas eu vou chamar ele, mas eu vou deixar o público em suspenso, sem saber quem é. Não, ó, o livro. O livro é de 95, né? E o Renato morreu em 96, por exemplo, né? Isso, Então, eu ia te ele, perguntar. ele ficou muito me querendo que eu divulgasse o livro, porque ele colocou ali muitos segredos dele que ele queria ver divulgados. E ele sabia que ele não tinha muito tempo. Então Mas ele me segredos ligava. pessoais ou Hã? segredos? Segredos. Segredos, não, segredos musicais. Ah, tá. Chaves de interpretação de música, sabe? Tipo, por exemplo, né, essa coisa de gênero. Quando ele Uhum, não definiu o gênero de para quem ele estava cantando, uhum, era para um garoto, para um namorado. Quando definia, era sempre no feminino, porque aí ele uhum. estava cantando para uma mulher de verdade. E várias outras coisas assim, de chavezinhas. E tem coisas muito legais. O Frejá fala muito da parceria dele com Cazuza, que na época já não tinha como entrevistar, porque ele já tinha morrido, né? Então ele fala do tipo de parceria dele com Cazuza. Então o Cazuza também está presente, assim, né? Meio de raspão no livro, mas o Frejá tem coisas muito legais. A entrevista com a Marina é muito, muito, muito legal. Apesar da Marina ter sido meio lacônica, assim, em comparação com o Nando Reis, por exemplo, que fala pelos Oh, cotovelos, ela disse coisas muito legais sobre o momento. Sabe? Em 95, a gente vivia num mundo de esperança, é de que verdade. as coisas estavam se encaminhando. A gente acreditava que a história era uma flecha, né, na É, direção do bem, né, é. apontada na direção do bem. Algo que estava ascendendo, né? Exatamente. Então Que eu eu falo acho que que tinha muito a ver não só com a situação que a gente está vivendo, mas também com a nossa juventude, né? Eu acho que as pessoas têm uma a gente garra, tinha saído da ditadura, aí isso, era o tinha primeiro esperança. governo Fernando Henrique, porque a gente veio, o primeiro governo depois da ditadura foi o Sarney, que era um fracasso e era um cara representante ainda dos militares. Aí veio o Collor, que foi aquele trauma, e a gente estava ali com o Fernando Henrique. Eu acho que era o primeiro que a gente acreditava que ia poder fazer alguma coisa, mas tinha uma coisa comportamental que ela falava, assim, que ela falava muito nas músicas, que era que os caretas estavam perdendo o jogo, que a gente estava conseguindo abrir, sabe, as portas da percepção, da compaixão, da aceitação, da Que bonito, tolerância. que bonito. Era um momento de muita esperança, sabe? Mas é Aí algo veio, que, quando você vê hoje, é um bode, né? Essa. a gente vê que a história não é uma linha reta, né? Ela vai aos trambolhões, né? Assim, é muito legal a da Marina. A da Adriana é muito legal também. A Adriana tem uma coisa dela ser eternamente amadora, né? Hum. Ela acha que ela não sabe cantar, que ela não sabe tocar, que ela não sabe compor, e ela vai fazendo assim mesmo, né? Aham. Isso é muito legal, esse Isso é despojamento. meio que uma mente de principiante, né? Meio que aquela coisa zen da mente de principiante, né? Você está É, sempre meio disposto a estar olhando as coisas como se fosse pela primeira vez, ou sem ficar muito egóico, né? Sem ficar se solidificando muito, né? Porque a minha experiência, porque lá. Que é, isso mantém um frescor, isso mantém uma coisa que se comunica muito para o outro também, né? são entrevistas que eu acho muito legais, assim, porque são muito generosas também, sabe? Muito,
A menor entrevista que eu acho que foi a da Marina, levou 2 horas de entrevista. A entrevista do Nando foram 4 horas. Isso porque ela foi lacônica. Imagina se ela fosse prolífica, né? Mas eu, também, assim, nas entrevistas, eu li várias matérias sobre os artistas e eu ouvi tudo que eles tinham produzido até lá. E Ah, aí que eu legal. fiz perguntas sobre cada disco, meio em ordem cronológica, sobre algumas músicas específicas. Eu tinha muita curiosidade ali, entendeu? E eles foram muito generosos em revelar as coisas que para mim eram importantes saber. Aham. E Muito eu bom. cada vez gosto mais de saber do processo das pessoas. Eu adoro, gosto das obras, mas gosto de saber como é que as pessoas chegaram lá. Sabe, É muito instigante, é muito curioso, né? toda aquela carnificina, né? Que aquele texto inicial sofreu, que a melodia inicial também foi cortada daqui. Eu adoro essa carnificina para chegar naquela coisa que parece fácil, né? Que É, parece simples, parece né? tão leve, É. parece tão preciso. Então, né? Alguém escreveu aqui, Heróis da Resistência era uma excelente banda, que eu sou fã até hoje, talentosíssimo Leone, excelente compositor e músico. Ah, Rasgação de seda, sem oba, parar. oba. Olha, agora, pessoal, eu vou chamar o nosso outro anfitrião da noite, que eu tenho certeza que vai trazer assim muito mais, vamos dizer, aconchego para o Leone, muito mais sustento para a fala do Leone do que essa pobre pessoa aqui. Vou Ah, que convidar isso. o Charles Gavan para entrar aqui na live e dar uma palhinha para gente. Olha só que surpresa boa, gente. Deixa eu ver como é que eu faço esse feito, que eu nunca convidei outra pessoa estando com outra pessoa, mas agora eu vou fazer. Espera aí um minutinho só. Charles, você está aí, meu querido? Está. Vamos lá! E agora como é que vai ficar aqui de três, hein? No lo sé. Vamos ver. Ih, Charles Gavan não está conseguindo participar. Ah, não, gente, que forfé. Olha, Cecília Socorro. Spayer está aqui. A Cessi tá cheia de gente boa aqui assistindo a gente hoje. Peraí, Charles, o que que tá vendo? Será que é sinal? Peraí. A Cecília dá aula de canto para o meu filho há anos, cara. Ele está cantando cada vez melhor. Ela é uma professora Olha, maravilhosa. Cessi é uma fera e é uma amiga queridíssima. É um amor. Charles Gavan, você entra aqui, meu santo. Olha, eu boto Charles Gavan e não acontece nada, não vai no nome dele. Às vezes acontece isso, sabia? Por Em quê? outras lives, eu convidava pessoas que não conseguiam entrar. Poxa, não estou crendo. Mari, você pode ajudar? A minha irmã está aí, ela pode me ajudar. Ele escreveu um oi, que eu vi. Aí Ele a Mari escreveu um falou, oi, mas aham. assim, espera aí um minuto, gente. Aqui, então, Charlão, estou te chamando, mas Não eu não quero, acontece nada, né? eu não quero bloquear nem. Vou tentar de novo. Espera aí, gente, só um minutinho, pessoal. Tan, tararam. Vamos lá, que eu vou conseguir. Acho que eu tenho que botar o nome todo que aparece para mim. É, Mari, olha só, gente, eu boto Charles Gavan e a bolinha. Aí quando eu boto na bolinha. Oh, boa, Pablo. Charles, pede para. Pede solicitação você. isso. Foi o que eu É, fiz quando entrei, pedi para isso. participar. Entra e pede participação. Ó, tá escrito. Charles Gavan não está conseguindo participar. Enquanto a gente resolve isso, para o pessoal não ficar chateado, é, eu queria perguntar exatamente isso, né? Só pegar dentro desse tema ainda. Quando porque eu estou com 58 anos, eu olho para a minha vida e eu tenho muita história para trás. E às vezes eu fico muito surpresa, principalmente nessa pandemia, com quanta coisa já aconteceu, como eu estou diferente de quem eu era, de que eu pensava que eu ia ser. E eu fico pensando você, como músico, como escritor, e também como entrevistador e como pessoa que viveu a juventude, assim como eu na década de 80, como é essa curva para você também? Você estava falando do Brasil, né? Você estava falando da nossa situação, ó, Charles Gavan, ver solicitação. Ai, acho que agora eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir, gente, chamar o Vamos Charles ver. para a nossa live. Vamos ver. Vai fazer aparecer. É,
Só para a galera saber, enquanto isso, quem quiser comprar o livro, porque por enquanto o único que a gente comprar vai ser ali no Catarse, né? Todo mundo que Charles Gavan comprar recusou. não quer falar comigo. Não, Tá de ele mal. quer, mas